descobrem, os governos mundiais comandantes descobrem que os ETs estão vindo. O chefe da inteligência militar israelense, que, na minha opinião, é a melhor do mundo, não é? E o cara fala para o Jornal Nacional deles. A Federação Galáctica está aqui, não pode interferir nas nossas decisões, mas eles têm medo que a gente destrua a Terra. Fabuloso. Aí você tem o ex-ministro de Defesa do Canadá, que fala a mesma coisa, só que ele fala da Confederação Galáctica. Está esperando o comando para chegar aqui na Terra. É impedir que a gente seja pirateado, invadido, e que o comando Siakar faça uma bobagem de iniciar uma guerra, a Terceira Guerra Mundial no planeta. A física morreu. Por quê? Porque a física não consegue explicar além da terceira dimensão. Se você pensar bem, esses 3 filmes, né? Contatos Imediatos Terceiro Grau, A Chegada e agora essa série, tratam exatamente da mesma coisa. Extraterrestres vindo para... Olha, pessoal, vamos parar que vocês estão malucos, vamos mudar a rota. Hollywood, ao contrário do que a gente possa pensar, que possa ser uma indústria de entretenimento, uma indústria de propaganda. Percebe que a espiritualidade fala com décadas de antecedência aquilo que nós aqui, porque somos cegos, surdos e infelizmente tontos, e não queremos aceitar uma realidade expansiva. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com a nossa querida Mônica de Medeiros. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que vocês pedem bastante, né? É o problema dos 3 corpos, né? Problema dos 3 corpos. Vocês pedem bastante para falar sobre a série, e essa série ela fala assim de forma de ficção, de forma alegórica, exatamente aquilo que acontece no plano físico do planeta. Ela coloca assim de uma forma fantasiosa, como se fosse ficção uma realidade. Ela até, claro, faz assim desenhos e furulinhas em volta, mas fala a realidade. Para uma pessoa desavisada, não consciente de tudo que se passa, vai pensar, não, é uma série, é uma ficção, e pronto, né? Vamos para a próxima. Mas ali realmente tem coisas que realmente estão acontecendo, passadas por ficção. Até mesmo pessoas da área da ciência, da inteligência americana, né? Algumas pessoas que trabalharam para a CIA falam que eles não podem falar a verdade. Então, eles fazem com que... Elas dizem que as verdades só podem ser ditas como ficção. E eu acho que é o caso desta série aí que nós estamos vendo. Então eu convidei a doutora Mônica para falarmos sobre fazer esse comparativo aqui com vocês. Também pedindo a todos que votem no IBEST. A Casa do Consolador está concorrendo ao prêmio IBEST esse ano. Vote aqui no link da descrição, né, para a Casa do Consolador. E agradecendo o trabalho que ele oferece, né, para a população. Mônica, pede aí. O IBEST nos coloca visíveis nesse segmento da indústria e olha para obras que são reais, quer dizer, tem uma transparência, e nós temos essa transparência. Então, eu peço a vocês, por favor, votem na gente. Você pode votar 3 vezes por dia, e se você seguir o IBEST no Instagram, seu voto vale por 2. Ou seja, vote na gente, por favor. E primeiro eu coloquei assim, né? Aqui na série mostra que existem vários níveis de poder que controlam o mundo. É aquilo que a gente fala, né? A gente sabe que tem o controle, né? O comando do nosso bairro, daí tem o comando municipal, que é das nossas cidades, né? Daí tem o estadual, daí tem o país, daí tem o continente, tem o comando, né? O planetário, que seria o que a gente traz pelo governo oculto, né, que é esse comando, mas também teriam maiores, porque a gente sabe que não para por aí, né, daí a gente colocando não mais a série, que a gente sabe que tem as diretrizes planetárias ainda acima, e acima de tudo isso, as próprias leis universais, né, ele só vem até a parte ali de um governo oculto, né, que controla a população por trás, mas a gente sabe que esses níveis de controle vão ainda muito mais, né, e o que tu pode nos falar sobre esses níveis de controle? A gente sabe que existem controles muito maiores do que os próprios presidentes dos países, né? Eu não tenho nem dúvida, né? Veja, a gente pode dizer sem medo nenhum que quem comanda o planeta não está só no mundo físico, né? Tem representantes no mundo físico, que a gente conhece como os 12 Magníficos, que são os chefes dos Illuminates, né? E isso aí você pode procurar, tem vasta literatura a respeito, mas existe o comando, vamos dizer assim, oculto, né, do planeta, que está na mão exatamente daqueles que abastecem este mundo de ilusões, que nos quer tridimensionalizados,
burrificados, né, acreditando que a gente só vive aqui na 3D, que, sabe, fazendo uma confusão que hoje, né, Pablo, vamos combinar, tem muita gente que é apologista do que é mentira, da espiritualidade, é justamente trabalha para essa turma, né? Então, nós achamos que a gente não manda nem que roupa que a gente vai vir usar se a gente trabalhar de uniforme, nem isso a gente manda. Mas, a bem da verdade, quem toma as decisões sobre as nossas vidas somos nós mesmos. O grau que nós permitimos de interferência dessas forças é que vai fazer com que elas tenham preponderância ou não sobre nós. Mas se a gente disser não, eles não têm, eles não mandam na gente. A maioria da humanidade está adormecida, assim, indiscutivelmente, a maioria da humanidade 90%. com certeza. Vive aí perdida mesmo, acreditando numa existência só, acreditando que você tem que viver pelo que a matéria diz para você que é importante, mas aqueles que estão despertos ou estão despertando estão ganhando terreno à medida em que o tempo passa, e essa pandemia deu um empurrão nesse contingente que eu acho bem interessante, né? E nessa série, e em todas as outras localidades, a impressão que se dá é que chega no limite, é o tal do governo oculto lá atrás, né, que comanda tudo o que acontece na Terra, sendo que na verdade não, né, não para por aí. Eles, assim como todos os seres do universo, estão sob as próprias leis universais, né, que são leis que são muitas leis, né, leis da compensação, leis do dar e receber, leis do equilíbrio, né, da harmonia. Então, se a gente for ver as leis universais, ela tende a trazer tudo para o equilíbrio, para a prosperidade, para a evolução, ou seja, dessa lei ninguém escapa. Então, em maior instância, lá estão elas. Lá estão elas, né? E depois tem uma lei real, o princípio evolutivo atinge a todos. Sim ou sim, como dizem os É pais, isso. né? Você dita o ritmo que você vai seguir essa lei, vai seguir essa lei, querendo você ou não. Hoje ou amanhã você vai entrar nessa lei. Quanto mais hoje, melhor, porque amanhã pode ser um pouco mais difícil para você, né? E acima desse governo oculto ainda, e abaixo das leis universais, tem o plano das diretrizes planetárias, né? Que são Ah, seres extraterrestres, obviamente, né? Não encarnados, que já acostumado a fazer os processos de transição de planetas, como fazem hoje aqui na Terra da transição para o mundo regenerado, né? Que conhecem as dinâmicas, as diretrizes desses processos e comandam de acordo com preceitos maiores, né, da evolução, né, Mônica? As diretrizes. a gente fala, talvez sejam até extra-universo, né? Não só extraterrícolas, Com mas certeza. talvez sejam até extra-universo, entendeu, Pava? Porque o quanto que esses seres geram, porque eles são responsáveis não apenas pela homeostasia, ou pela organização do planeta Terra, e para manter num pedaço só, com 20 e tantos bilhões de malucos encarnados e desencarnados aqui, eles têm que ser extremamente poderosos, né? Eles são os representantes do comandante planetário, mas eles estão regidos pelo Conselho Solar, que é o conselho de todos os planetas do nosso sistema solar, que está regido pelo Conselho do Braço de Órion. Então, é uma escala hierárquica maluca, e é claro que eles são poderosos, mas eles estão restritos a uma hierarquia bastante severa para manter a ordem do universo. A ordem é o princípio do universo, né? Enquanto a gente achar que Deus, a fonte criadora, é um senhor, é um ser, a gente vai ficar confuso. Quando a gente entender que a fonte criadora é a energia que está em todos os quarks de todos os átomos, de todas as dimensões que existem, a gente compreende o que é onisciência, o que é onipresença, o que é onipotência. Esta força é ordem. Então, o caos aparente, na verdade, apenas serve à ordem. Existe um caos? Sim, por quê? Porque nós aprendemos pela tentativa e erro. Essa é uma realidade, a gente aprende pela tentativa e pelo erro, né? É assim que é mais fácil você aprender, porque você aprende refazendo, reescrevendo, relendo. Ah, o caos é gerado pela imaturidade dos seres criados, né, que somos todos criados. Essa imaturidade ela vai se diluindo ao longo do tempo, ou quando o conhecimento, que é o primeiro, o autoconhecimento que começa, talvez ao mesmo tempo que a prática do bem, mas ele é mais lento do que a consciência da prática do bem, mas essas três pernas do triciclo evolutivo vão se desenvolvendo, e aí a imaturidade vai perdendo espaço para a consistência, né? Existe assim, ó,
o inconsciente inconsciente, é o que erra porque não sabe que é errado. Aí falam, olha, não pode, isso é errado. Ele erra, ele passa a ser o inconsciente consciente. Erra, mas ele já sabe que é errado. Ele evolui para o estágio de frente, que é eu não erro porque eu sei que é errado, mas dentro de mim tem uma forcinha que me diz, né, faz aquilo lá só um pouquinho, ninguém vai perceber. Esse é o consciente, consciente. Então, ele já não erra porque ele sabe que é errado, mas tem uma vontade enorme de errar. E aí você migra para o último estágio, que é o consciente inconsciente. Você não precisa mais pensar, você não erra porque você sabe que é errado. Né? Nós hoje eu espero que a gente não tenha que passar por essa prova, espero mesmo. Mas nós sabemos que a gente não tem o direito de tirar uma vida. Espero que a gente não passe pela prova de tomar uma atitude, né, para defender quem a gente ama, mas se nós tivermos que passar, eu não sei se é melhor a gente se dar em sacrifício ou realmente fazer alguma coisa. Eu não sei, eu não deixaria de defender quem eu amo, mas eu jamais tiraria uma vida se eu pudesse evitar. E como cirurgiã, eu sei exatamente aonde eu tenho que atingir um corpo para poder cessar a vida. Só que eu não tenho força física, habilidade física, não entendo nada de arma, então eu naturalmente serei morta. Mas pelo menos eu me jogo na frente para salvar quem eu amo. Então, isso é o consciente e inconsciente. Eu já não mato porque está em mim, claro, que eu não tenho direito de tirar uma vida. Mas você não mata rato? Não, graças a Deus não tem rato aqui em casa, tem gato. E barata, você não mata? Não, não mato, não. Quando ela está de barriga para cima lá, para escapar dos gatinhos, eu pego a vassoura e empurro bem para o esgoto para me livrar da bichinha. Mas por quê? Porque eu não consigo. Odeio barata, gente. Não pensa que eu amo barata, não amo barata. Mas, francamente, eu não consigo tirar uma vida, já não consigo. Mas aí você pode pisar uma formiga? Posso, porque eu ando, eu não talvez a gente não vê, a gente não vê, né? Se a Tava pessoa na está com hora da formiga, infecção, né? O universo deu um exato, jeito aí. mas você pega a pessoa, o paciente está com infecção, você não vai dar antibiótico? Vai, o que você vai fazer com antibiótico? Matar a bactéria. Mas aí é uma questão de você preservar a vida mais complexa. Né? Então, o que percebam, nós ainda estamos num status em que nós geramos doenças infecciosas. Daqui a uns anos, tempos, nós já vamos estar sem esse status. Por quê? Porque a gente não vai ser vulnerável imunologicamente. Por que a gente não vai ser vulnerável imunologicamente? Porque nosso sistema psico, endócrino, neuro, imunológico vai estar equilibrado. Aí, quando isso vai acontecer? Vai lá na frente. Bota uns 1000 anos aí para a gente ter esse comando, mas nós vamos ter. É imprescindível tê-lo. A própria Shelian, o planeta dela, não tem infecção. Para eles estarem aqui conosco, eles usam filtros respiratórios, porque a nossa atmosfera é um problema para eles. Eles têm que usar os filtros respiratórios. Aí você fala, por que ET não vem aqui para ver a gente ver no físico? Porque eles morrem. Eles vão morrer, respirar ar com elemento metálico, tomar contato com as bactérias, os vírus que a gente está aqui. Eles não têm defesa para isso, entendeu? Eles usam filtro. Por enquanto, não dá para ter um contato físico com esses caras. Tu viu só, pessoal, a Mônica já falou aqui sobre duas coisas, né? Primeiro que esses seres que na série estariam vindo para o planeta, coitados, teriam que adentrar no nosso ambiente psíquico e pior ainda, viral, né? Nem nós aguentamos muito nosso próprio ambiente viral, né? Fora todas as nossas peculiaridades da nossa própria atmosfera, com os nossos próprios combustíveis que também já nos prejudicam, né? Mas enfim, mas acima de tudo, né, que existem muito mais comandos e hierarquias acima do que o tal governo oculto. Que, na verdade, se a gente for olhar para uma perspectiva mais ampla, está a nosso favor esses seres que a gente diz que é do mal. Estão a nosso favor, porque eles estão nos mostrando a nós, senão a gente não estaria em ressonância com eles, não estaria aqui juntinho, né? Exato, eles são nosso reflexo, é a questão de Hum, afinidade. Nós estamos em contato com eles a miúde porque nós somos iguais, ou muito semelhantes. Mas eu não faço o que eles fazem. Então, você já passou por uma série de coisas e aprendeu, o que não quer dizer que você não possa escorregar na casca de banana da imaturidade. Pode, a gente sempre pode, né? pode. E, bom, Mônica, o que mais se falou na série que, nossa, está acontecendo, de fato está acontecendo na nossa realidade? Será que eles previram? Será que eles já sabiam? Ou será que estão revelando coisas ocultas através de ficção, Então, como eles próprios mesmos dizem, né? Uma a- dessas. é, assim, eu tenho uma paciente espanhola lá de Barcelona, né?
E ela é que me falou dessa série, o problema dos três corpos, tal, porque ela falou que tem até manuais para você entender que o problema dos três corpos não tem solução, né? Eu não vou dar spoiler, tá? Mesmo porque eu só assisti 3 ou 4 episódios, então não tem nem risco de eu dar spoiler. Mas olha, Pablo, vamos pensar, essa série está falando do quê? É uma chinesa que na Revolução Chinesa viu o pai ser assassinado, acusado pela mãe, É dele bom ser avisar o assassinado. público que vai ter spoiler caso alguém não queira saber e querer assistir. Então, só o iniciozinho. E essa chinesa faz parte de um projeto ultrasecreto que manda mensagens para o espaço. Uma dessas mensagens é respondida e aí ela pede: venham nos salvar de nós mesmos. Isso é o primeiro episódio, tá? Gente, vale a pena, viu? Vale a pena assistir. Para todos vocês que gostam desse contatismo com outras inteligências, vale a pena assistir. E aí passa um tempo, né? Muita coisa acontece, etc. e tal, e descobrem, os governos mundiais comandantes descobrem que os ETs estão vindo para nos salvar de nós mesmos. Só que eles vão demorar uns X anos aí para chegar. E aí eles começam a se preparar hostilmente para destruir os ETs antes deles chegarem aqui. Não vou dar mais nenhum spoiler. Se nós prestarmos muita atenção, o filme A Chegada, Ah, é. lembra da Chegada? Lembro. Maravilhoso, maravilhoso. É exatamente a mesma coisa. E fala do quê? Da paranormalidade da cientista que vai salvá-los no futuro. Vai salvar o quê? Essa civilização. Então, eles estavam interferindo no agora, no presente da cientista, porque no futuro o desenvolvimento da paranormalidade dela iria salvar a civilização deles, ETs. Vamos falar de Contatos Imediatos Terceiro Grau, que foi um Muito filme similar nessa série também, né? Eles vêm do futuro para eles muito, vêm de outro lugar, muito. impedir que a nossa tecnologia se desenvolva, né? Então, você vê, Contatos Imediatos Terceiro Grau. O Spielberg pega, né? Começam a acontecer coisas anômalas, tipo navio aparece no deserto, avião da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial aparece. E na Índia, eles começam a cantar um mantra, eles vão lá, gravam, blá, 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 através de uma mensagem binária cifrada, recebida pelo SET, eles falam, vai ter contato tal dia, tal hora. E os ETs, as naves, começam a vir e selecionam alguns humanos para ter contato com eles. E aí o exército americano prende esses caras, bom, alguns poucos, 3 chegam lá, né? E esses 3, então, têm o contato, eles devolvem pessoas que foram abduzidas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, criança, cachorro, passarinho, tudo. Um grupo de humanos entra na nave e vai como pioneiro para o planeta desses ETs, que a gente sabe que são federados pela forma como o Spielberg desenha as naves. Se você pensar bem, esses 3 filmes, né? Contatos Imediatos Terceiro Grau, A Chegada e agora essa série, tratam exatamente da mesma coisa. Extraterrestres vindo para... Olha, pessoal, vamos parar que vocês estão malucos, vamos mudar a rota. Os 3 tratam da mesma coisa. Essa série aí, O Problema dos Três Corpos, eu não sei, porque eu assisti 3 ou 4 episódios, eu não sei como é que vai terminar isso. Mas até A gente vai agora, ver. tudo que a gente sabe... vamos ver, tem que assistir. Não, a gente vai ver aqui A única hoje coisa... nesse vídeo. Vou contar Ah, tudo. Pessoal, que se prepare. então. O que a gente sabe? Uma humana revoltada com o que estava acontecendo pede para alienígenas nos salvarem de nós mesmos. Salvar a Terra. Gente, vamos lá, né? Quantos de nós, se não muitos de nós, já não falaram: ET, vem nos salvar. ET, olha eu aqui, me abduz, pelo amor de Deus. Só os ETs nos salvam. Intervenção alienígena. Intervenção extraterrestre já. E é real, isso é uma verdade, não é? Né? Assim, nós somos seres bastante francos, né, Pablo? Qual de nós não queria uma intervenção de cima para baixo dos ETs para acabar com a brincadeira? Ah, eu queria. Diz aí nos comentários quem queria, só Também. pra ter uma noção. Entendeu? Sim, honesta, eu até já falei com a Shell, já perguntei isso para a Shell, eu já falei isso com você. Vocês não vão intervir?
Ela falou: não, vocês têm o direito de se matar se vocês quiserem, é o conceito deles. É, Mas, se vocês arriscarem a sobrevivência do planeta, aí a gente vai intervir, porque vocês não moram sozinhos aqui. é. A gente sabe. E isso é confederação, tá? Que é científica, espiritualista, filosófica. Imagina a federação que é ferro e fogo, é militar. Tem, né? E É. por- Então, continuando então, né? Olha só o que que eles falam. Eles falam sobre a nossa ciência, as leis da física não estarem mais funcionando, né? Lá nos aceleradores de partícula, os átomos começam a se comportar de forma estranha, diferente, apresentar anomalias. E eles começam a pensar, né, que há alguma outra coisa desconhecida influenciando nos resultados, influenciando lá no átomo, né? Na série, eles falam que as leis da física e da ciência estavam mudando e se modificando e os cálculos não funcionavam mais. Olha que similaridade com as próprias notícias, né? Porque nas notícias que chegam são de que as pesquisas lá no acelerador de partículas do lado do CERN, que é o mais moderno, que é o ciclotron superpróton, né? Eles analisaram que as partículas estavam se comportando de forma estranha, não estavam seguindo as leis conhecidas por nós. Né? Parecia que algo invisível estava influenciando, né? Era uma anomalia que teria que vir de outra dimensão, estava lá na matéria da reportagem, né? E a partícula de outra dimensão estaria interferindo. E eles resolveram então chamar essa interferência de fantasma 4D, para dar a é, ideia, né, do que poderia estar interferindo, que eles ainda não sabem, é um fantasma 4D. Ou seja, mais uma vez, a inter-relação da série com as notícias. Porém, a ficção ainda não foi tão longe quanto a realidade. Porque, na realidade, a nossa ciência não está mais conseguindo comprovar a própria vida e a própria existência através dos cálculos antigos que estão nas universidades, os mesmos de 50 anos atrás. Então, acontecem coisas novas, fenômenos novos que não são comportados ainda pela nossa ciência atual e a ciência não entende como abranger essas coisas. Eles não conseguem lidar com questões de infinito. mas você está certo. Você já assistiu Big Bang Theory? Não. É uma série É engraçadíssima de comédia. nerds, onde o melhor deles é autista. Ele é Asperger, né? E teve um episódio que é a morte da física. A física morreu. A física morreu. Por quê? Porque a física não consegue explicar além da terceira dimensão. Então, isso que você está falando, né? E a gente tem a teoria das cordas, quando eles pegam um observador e a partícula se comporta como partícula ou como onda, de acordo com o observador ali ou não, quer dizer, você tem uma interferência Hum. além da partícula que determina o que a partícula vai fazer. Olha, você já está falando da multidimensionalidade da energia. Pois é. E, Então, a teoria das cordas, e depois a teoria das supercordas, e esse desenvolvimento que teve, de a gente assumir hoje que existem 11 dimensões, porque, além disso, aparentemente você não vai ter estabilidade, então, supõe-se que você tem 11 dimensões, e a 11ª dimensão é a fonte criadora, né? É a dimensão de onde provém as outras 11, as outras 10, né? É óbvio que a metafísica, ou a física, a mecânica quântica, como você quiser chamar, já é. traz do seu bojo existe algo além do mundo físico tridimensional que você toca. A altura, a largura e profundidade e o tempo, onde é que fica nisso? Será que agora estão começando a chegar, né, no que aquela frase diz que a ciência é a espiritualidade que nós ainda vamos conhecer? Porque como que eles vão dizer que conhecem o funcionamento do universo, sabem como é, ignorando ainda todas as dimensões dele, ignorando o próprio mundo extrafísico, que nós já temos provas da existência, provas fenomenológicas, não só através de médiums, de canalizações, mas de fenômenos como mesas que batem, que andam, que se movimentam. A foto Kirlian, a foto Foto que, né? Kirlian, espíritos Transcomunicação. materializados fotografados por celular. O Frei Luiz, do Rio de Janeiro, é um exemplo de cirurgias espirituais realizadas por espíritos que se materializam. A Margarete vai lá, assim, antes da pandemia, ela ia anualmente palestrar, e um dos médios materializava pedras semi-preciosas na mão dela.
Ela estendia a mão, ele punha Uhum, a mão aqui, caiu pedras na mão dela. uhum. A própria materialização de espíritos que já desencarnaram é filmada, é Exato. fotografada. O que mais falta para ser prova, né? O que que vai... Então, e você Eu quero pega prova que eu estudos existo. científicos. Não, você pega estudos científicos, Pava, sobre a mediunidade. Você tem hoje estudos realizados na Alemanha, nos Estados Unidos, com médicos brasileiros. Fala. Esses livros aqui todos relatando a vida no mundo espiritual, ó, Exato. Então, psicografado. percebe, nós temos muita coisa hoje científica respaldando. O André Luiz, lá nos anos 34, 37, 50, psicografando descobertas científicas que nós estamos tendo hoje. Num dos livros, ele descreve as flores fluorescentes. A Alemanha está produzindo árvore fluorescente. É natural. Então, percebe que a espiritualidade fala com décadas de Décadas. antecedência aquilo que nós aqui, porque somos cegos, surdos infelizmente tontos, e não queremos aceitar uma realidade expansiva, mas uma realidade maior. E quando a gente aceita essa realidade, tudo começa a encaixar, as peças todas começam a encaixar. Esse seriado, em questão, que é o motivo da gente estar conversando hoje, eu vou assistir todo, porque realmente me interessou bastante o que eu vi. É, ele traz o contato de seres que aparentemente não são bons, né, mas que estão vindo porque uma terrícola chamou, né, e a reação em cadeia provocada por isso. Veja, da data que eles sabem, há séculos depois, é quando esses ETs deverão chegar, o que os humanos evoluem tecnologicamente para serem páreo para esses seres. Ora, todos nós sabemos, e isso é indiscutível, que todos os conflitos mundiais que houveram fizeram evoluir muitíssimo todas as áreas científicas. A medicina, então, nem se fala, mas a engenharia está aí. A Segunda Guerra Mundial, o que trouxe de foguete. A gente só pousou na Lua e em Marte por causa do desenvolvimento que houve na Segunda Guerra Mundial. Então, eu não assisti, não sei o que vai acontecer além do episódio que eu assisti, mas eu estou exatamente nesse ponto. A humanidade está se preparando para um conflito que vai acontecer séculos depois, e por causa disso está evoluindo extraordinariamente. Mas, do ponto de vista tecnológico, moralmente falando, não está, neste primeiro momento, evoluindo. E aí, o que vai acontecer depois? Não sei. Mas, para vocês, mais um spoiler, tá? Desculpem. Tem um aparelhinho lá, da hora, muito bonitinho, que os ETs mandaram para certos humanos, que torna possível você viver uma realidade multidimensional. A gente ainda vai ver nesse vídeo também que Hollywood, ao contrário do que a gente possa pensar, que possa ser uma indústria de entretenimento, ela se parece mais com uma indústria de propaganda e controle de mentes. Nós vamos ver isso e não estranhe, porque isso tem inclusive provas disso, né? Mas na série, Mônica, esses extraterrestres estariam preparando sua chegada aqui para a Terra, né, dentro de 400 anos, e eles, então, ó, estariam preparando sua chegada aqui na Terra, né? A gente sabe que, né, o governo oculto, ele é envolvido em seres zeta-draconianos, entre outros, por aí, né, que estão nesse processo da implantação do programa de controle da percepção da humanidade para fazer tudo isso que a gente conversou hoje mais no início, né? E então, isso por si já é verdade que, né, esses seres estão preparando sua chegada aqui para a Terra porque eles querem literalmente vir para a Terra. Inclusive, eles fazem modificações genéticas para tal, inclusive no planeta, aumentando a temperatura dele para que seja mais fácil deles habitarem. Nos fala um pouquinho sobre isso. Bom, mas na verdade, a gente sabe que os draconianos, né, através que eles são gênios, tá? Não pensem, a gente tem um erro muito grande de achar que o lado trevoso não tem conhecimento nem inteligência, tem muita sapiência. Pode não ter sabedoria, mas sapiência tem muita. Nós não estamos esquentando o planeta, a gente não está tendo aí um aumento de 1,5 graus, os oceanos não estão esquentando, nós já não estamos tendo derretimento de geleira, desaparecimento E a de culpa ainda espécies. é nossa, que queimamos o único combustível que eles nos dão para queimar. Exatamente. Quer dizer, tem alternativa, mas a alternativa você queima ela, porque ela não é boa. Literalmente, né? Literalmente. Então, percebe como nós somos
crianças mesmo, somos crianças mesmo, porque a gente deixa que o professor, que não é grande coisa, dite o que nós vamos falar. Eles ditam e a gente repete. Eles ditam e a gente executa. E é para isso que a espiritualidade toda existe, é para isso que tanto se fala na expansão de consciência. Para e pensa. Sabe, a luz, né, o grupo da luz pede é que a gente pare e pense. E pensa. O que está acontecendo está certo? O que está acontecendo é bom para todos? Porque se não é bom para todos, não é bom. Tem que ser bom para todos. Essa é a realidade. Nós ainda estamos vivendo por bom para mim, bom para os meus. Mas não é assim. Tem que ser bom para todos. E quando eu falo todos, eu falo todos. Eu falo de mineral, vegetal, animal e nominal. É todos. Esse é o trabalho de tanta gente, né, de jovens como o Pava, como o Henrique Gasparetto, jovens que estão aí trazendo uma realidade para você pensar. Ah, mas tudo que eles falam está certo? Não, muita coisa está muito certa assim. Então, eu não aceito tudo. Tá quê? Você não aceita tudo nem de Jesus. Então, peneira. Aquilo que for verdade para você hoje, incorpora. Aquilo que não for verdade para você hoje, põe numa gaveta e deixa o tempo passar. Pode ser que amanhã se torne verdade. Ou não, mas não taxe, não perca a oportunidade de crescer, não perca a oportunidade de expandir a sua consciência. É muito importante, nós nunca tivemos tanta abertura como hoje nós temos por causa da internet. O cara que criou a internet não ganhou um centavo. Não sei se vocês sabem. O cara que criou a internet não é o Bill Gates, não é o cara da Apple, né? Um centavo, ele queria comunicar o mundo. O Tesla também queria comunicar o mundo, né? Agora, tem muita coisa errada. Nossa, tem quaquilhões de coisas erradas na internet, quaquilhões. Né? Tem coisas que me arrepiam. Você vê o pessoal falando uma coisa e fala, meu Deus, arrepia, sabe? Mas é aquilo que eu falo, né? Tem gente que segue o cego. Tem gente que segue o caolho. O caolho tem menos chance de cair no precipício, porque pelo menos tem um olhinho, né? Mas você vai por afinidade. Então, tem pessoas que se deixam fascinar pela mentira, porque elas mentem. Então, elas encontram um fio de afinidade com o mentiroso. E tem pessoas que estão começando a trabalhar a ética dentro delas e que buscam o caolinho. Por quê? Porque o caolinho já mente menos, ou não mente. É isso que a gente precisa entender. Chegou a hora da gente escolher para que lado a gente vai cair do muro, que não dá para ficar no muro. É verdade. E, Mônica, daí, né, nessa série, essa interferência extraterrestre estaria preparando a chegada, né, dessa raça extraterrestre na Terra. Então, eles acabam criando representantes deles na Terra. Né? Esses representantes, olha que curiosidade. Eles queriam vir Não, salvar a Terra da destruição, né? Porque é pra gente evitar grandes guerras. Então, eles iriam intervir para salvar a humanidade da destruição. Né? E eles elegem representantes aqui da Terra. E agora sim, olha que curioso, né? Esses representantes são donos de grandes corporações, parte da elite global, grandes cientistas, indústria do petróleo, que ótimos representantes, né? Isso não lembra muito a atualidade, isso não lembra muito aquelas sociedades é, secretas, os iluminados, enfim, por aí que a gente vê, né? Então, é aquilo que disse aquele nosso é, trabalhador da CIA, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele diz, né, que a verdade só pode ser falada através de dessa linguagem de ficção, né? Só pode ser passada. Porque depois é tudo ficção mesmo, né? É ficção, então quem é. acredita em ficção é louco, né? Não é verdade? Então é justamente o propósito. Então, essa ideia, né, desses seres estar vindo do espaço, não é só uma ideia da ufologia ou da espiritualidade ou do entretenimento. Essa é uma ideia também que está presente no universo da inteligência, né? Que se fala da espionagem. Porque se a gente for ver em todas as áreas de espionagem, para eles, se a gente for a fundo na área da inteligência americana, né? Essa cultura dos extraterrestres chegando, estarem aqui, fazem parte de toda essa área da inteligência, né? Na cultura espiritual e ufológica, né, existe a ideia da Federação Galáctica, né, que comandada por Astar Shaham, que está esperando o comando para chegar aqui na Terra e esperando Não, autorização para não é entrar, bem né? assim, hein?
Não é bem assim, hein? Não. Nós temos a federação, que é militar mesmo, e a função dela é proteger a Terra, o Comando Ashtar, Isto, que é do planeta Ashtar, e que ele foi o primeiro que contactou conosco, que ele veio com uma preocupação danada de nos proteger do Siakhar, que são os draconianos, e a Confederação. Então, nós temos três elementos aí, né? E olha, eu vou dizer, todos eles extremamente preocupados com os malucos que nós somos, né? Nós sim. temos aí figuras muito destacadas, como o professor Raim Eshed, que foi chefe da Segurança Espacial de Israel, é general brigadeiro da Brigada da Inteligência Militar, eu acho, de Israel. Foi ele que chefiou o programa de satélites israelenses e tal, e ele saiu, não é? E aí, em 1980, se eu não me engano, foi de 81 a 2010 que ele comandou todo o serviço de inteligência israelense. Então, veja o currículo que esse senhor tem. Aí ele dá uma entrevista em dezembro de 2020, Pablo, em plena pandemia, e o que ele declara para o Jornal Nacional Israelense? Se eu não me engano, chama. Acho que é IEDIO, alguma coisa assim. Acho que é IEDIO. Extraterrestres existem, a Federação Galáctica monitora a Terra e eles não podem interferir, mas eles querem que a gente desperte. Então, você tem um cara que é o chefe da inteligência militar israelense, que, na minha opinião, é a melhor do mundo, não é? E o cara fala para o Jornal Nacional deles. A Federação Galáctica está aqui, não pode interferir nas nossas decisões, mas eles têm medo que a gente destrua a Terra. Então, isso é fabuloso. Aí você tem o ex-ministro de Defesa do Canadá, que fala a mesma coisa, só que ele fala da Confederação Galáctica. É um outro órgão. E são mesmo, são entidades separadas que estão aliadas para proteger a Terra. E aí você pega canalizadores novos, principalmente do Foresight Institute, que é um instituto de paranormais com clarividência, até projeção. A Helena Dahan faz parte deles, aquela. Puxa, já vou. Dolores Cannon faz Dolores parte Cannon. desse instituto. É gente muito séria É. que consegue trazer. E nós temos aí a realidade, né, do Van Tassel com as canalizações que ele fazia do Comando Ashtar. Até a comunicação que o Comando Ashtar fez através de uma rede na Grã-Bretanha, não é uma rede, é uma network, Isso. e que eles falam ao vivo. Isso aí está na internet para quem quiser Tá. ouvir a E é mensagem verdadeiro. deles. E falam, claro, ó, vocês querem se matar? Se matem, mas não mexem com hidrogênio, porque vocês vão destruir o planeta. O problema, se vocês se matarem, é de vocês, mas não mexam com o hidrogênio. Nós estamos aqui para trazer para vocês uma palavra de esperança, mas olha. Então, você vê, nós temos três organizações interplanetárias muito sérias. O Gasparetto canaliza o Charrim do Comando Ashtar, né? Isto. Pelo que a Dolores Cannon fala, e o Instituto Farsight pegou e vai, e é Instituto Duplo Cego. O Farsight faz estudos duplo cegos, Paulo. Por isso que eles são muito sérios, né? Eu estudei muito coisas deles, converso muito com eles, é muito sério. Eles fazem estudos com grupos que não sabem que os outros grupos estão estudando, né, do Instituto, são paranormais do Instituto, e o que vem é a mesma mensagem, a mesma descoberta por todos eles. Por isso que eles dizem que a nave Shadow, que é a estação do planeta Ashtar, né, que está agora na órbita, está lá na atmosfera de Júpiter, eles se afastaram de nós, mas eles têm contatos com poucos humanos. O Charrin é um deles que canaliza através do Henrique Gasparetto, que é uma pessoa muito séria também, muito séria mesmo, né? Então, percebam que nós não estamos sozinhos, além de não estarmos sozinhos, nós temos três comandos com especificações. Um é filosófico, o outro é trazer cura e expansão da paranormalidade e da espiritualidade, e o outro é impedir que a gente seja pirateado, invadido, e que o comando Siakhar faça uma bobagem de iniciar uma guerra, a Terceira Guerra Mundial no planeta. Então, Mônica, tu já fez a tarefa que eu ia te pedi, né, para te atualizar esse conceito de que a cultura ufológica e espiritual acreditam num comando galáctico,
de muitos seres sendo comandados pelo Astar. Existem inúmeros seres nessa empreitada. E eu fico me Sim, e você perguntando, sempre defendeu isso, né, Paulo? sim, não, eu fico me Você perguntando sempre o falou que isso. que precisa para a humanidade tomar consciência disso. Será que é William Bonner falar? Será que o presidente dos Estados Unidos vinha no púlpito e dizer, olha, isso? Acho que só assim, né, que bastaria. Gente, eu estou falando do chefe da inteligência de Israel, Pois é. O que falando mais, em né? cadeia O que nacional em mais que dezembro precisa? de 2020. Que mais que você quer? Tem lá o ex-ministro canadense da Defesa Pois falando é. disso. Tem a gente falando disso. Que mais que você quer? Não, e tem livros falando disso com o selo da CIA. Porque eu trouxe aqui o exemplo, né, do The Cryptos Cananda, que é um livro escrito pelo Chase Brandon, né, que ele foi responsável, trabalhou num escritório responsável de ligar as pesquisas de inteligência da CIA e Pentágono, essas coisas, com Hollywood, né? Porque para o imaginário de Hollywood precisava de alimento, né? O que que eu vou produzir? Então vamos ver o que, né? Tem coisas aí que eles poderiam produzir. Então, esses filmes e séries, eles não são só de entretenimento, né? Mas eles são também uma grande forma de propaganda daquilo que o planeta vai ou não pensar, vai ou não acreditar, vai ou não mistificar, né? Mas você percebe, você tem o Gene Roddenberry, que traz a federação. Predominantemente adâmica, mas tem reptiliano, tem grey, tem oriano, tem antariano, concorda? Uhum. O Gene Roddenberry é contatado, ele traz até o celular, né? Na década de 60, 70, lá o flip do Capitão Kirk, né? Então, você veja, É, esse é, cara, assim como o Spielberg e o Lucas, são claramente contatados. sim. A mensagem desses caras não é ruim. Aí você começa a ter uma série de filmes falando do lado ruim do contato com as civilizações alienígenas. O Orson Welles, que criou a Guerra entre Mundos lá atrás, né? Mas você tem sinais, você tem invasão. Quantas invasões? O Independence Day. Né? Só a invasão, né? É só mal. ET é mal, ET é mal. Aí você tem um filme chamado A Chegada. Concorda? Que vem e coloca o oposto disso. Então, as mensagens são colocadas conta-gotas, porque não interessa ao governo oculto que a gente perca o medo do contato com ET. Até porque eles sabem que se o Siakhar resolver contatar com a gente vai acabar. Eles vão extinguir a humanidade mesmo, exceto os contatados deles, exceto os híbridos deles, que está assim por aí. Né? Então, Hollywood é a propaganda e a contra-propaganda. Eles levam a gente para onde eles querem, eles plantam o inconsciente coletivo. Mas, no ano 2000, a revista americana, que eu acho que já não existe mais, a Life Magazine, fez uma pesquisa com quase 2.000 americanos. Você acredita em nave de outro planeta? A grande maioria. Você acredita que esses seres de outros planetas que pilotam essas naves têm contato com os humanos? A grande maioria dos entrevistados acredita. Você já teve contato? Uma percentagem significativa que equivaleria mais ou menos a 20 milhões de americanos projetando, né, ao longo do tempo, é claro, estou falando de uma reportagem do ano 2000, estou projetando na habitação, nos habitantes americanos de hoje. Você conhece alguém que já teve? O número é dobrado. Então, por mais que você queira fazer uma cortina de fumaça, o vento do novo está chegando e está É, soprando essa cortina para fora. é verdade. Você pega o David Jacobs, né? Que, para mim, em termos de casuística de abduzido, ele é o primeiro do mundo. Ele tem um protocolo bem científico que ele faz, as hipnoses que ele faz e tal. O David Jacobs, assim como o brasileiro Mário Rangel, só acredita em ET do mal. Ah, ET estupra, ET mata, ET faz isso, ET come nem criança. A Gilda Moura, que para mim é a maior expressão brasileira do estudo de abduzidos, que ela esteve com todos os grandes, né? Com o Joey Mack, com o Chris Mullins, com o Roger Leir, com o Hynek. Ela esteve em toda essa nascente da ufologia moderna. Ela sabe que existem os dois lados.
A casuística da Margarete, porque é lógico, muita gente procura a casa do Consolador, acredita dos dois lados. Então, essa que é a realidade. Não existe só anjo, não existe só malvadinho, existem as duas coisas. Ora, se é em cima e é embaixo é igual, como disse o Hermes Trismegisto, se aqui na Terra você tem o lado bonito e o lado feio, por que você não vai ter o lado bonito e o lado feio lá fora também? Você tem. Não, é E lógico. com quem que você vai contactar? Com quem a tua afinidade de sintonizar, é simples assim. É, exatamente. E também é falta do parte do conhecimento das leis espirituais do universo, de como funciona a vida, de uma própria observação da natureza. Mas, Mônica, daí o que acontece, né? Esse cara aí do Kryptos Cananda, né? Ele falou que de A mais B das formas que os extraterrestres existem, como e por quê, né? E o curioso é que o livro dele levou um selo da CIA, né? Dizendo assim, a Isso é comissão... engraçado. Queria dizer, a Comissão de Publicações da CIA revisou e verificou que não revela nada que comprometa a segurança nacional. As opiniões contidas não revelam nossa opinião. E daí na próxima página, na primeira página, tinha a própria fala dele, do autor, dizendo, né? Às vezes, a verdade só pode ser dita por meio de ficção. Então, por isso que ele ganhou o selinho da CIA e pôde publicar aquilo sem comprometer a segurança nacional, né? Sabe a série Taken, do Steven Spielberg? Que é Taken? fabulosa, maravilhosa. Taken, você assistiu? Não. Ó, procura, Pava, é sensacional. São casos romanceados de sequência genealógica de abdução. Ah, Pai romanceados, né? abduzido. Tu quis dizer casos verídicos, quer dizer? É, mas pois é, é a ficção, né? Precisa da ficção. Mas sim, são casos. A linha que o Steven Spielberg traz nessa série, Taken, é exatamente o que a gente sabe de abdução. É perfeito, perfeito. Não tem o que discutir. É Porque perfeito. muitas, as naves extraterrestres são muito iguais às naves que a gente vê no Star Wars, naquele outro lado, Jornada nas Estrelas. Jornada nas São Estrelas, muito isso. iguais, né? Os formatos. Óbvio, né? Todos são contratados, tiveram a oportunidade de literalmente ver. Sim. E Mônica te agradecendo aqui, pedindo a todos, né? Eu vou botar no início do vídeo também, pedindo a todos que votem no IBEST. A Mônica está, a Casa do Consolador está concorrendo ao prêmio IBEST esse ano. Vote aqui no link da descrição, né? Para Casa do Consolador conseguir mais este prêmio. E agradecendo o trabalho que ele oferece, né, para a população. Mônica, pede aí. Gente, o IBEST não é nem pelo prêmio financeiro, porque ele não vem, ele tem obras maiores e mais meritórias que a nossa. Mas estarmos entre os 10 primeiros torna a gente mais visível, né? E aí a gente começa a receber ajuda em termos de formas de cesta básica, de roupinha para nenê, de várias organizações, entendeu? E o que a gente precisa muito é de ajuda para criar os núcleos profissionalizantes, porque a nossa ideia, né, não é dar a cesta básica, mas é tornar a pessoa apta a comprar, ir no supermercado e comprar o que ela precisa. Essa é a nossa meta. E a gente está agora começando a ficar mais perto de conseguir isso. Assim que a nossa sede esteja inaugurada, e o Pava vai estar lá na nossa inauguração, né? Você é figura imprescindível. Oba! Né? Você faz muito parte desse sonho meu de ter uma sede, viu, Pava? Uau! Vai ser muito alegre para mim ter você lá palestrando com a gente na Nossa! inauguração. E a sede já vai dar para a gente o caminho para a gente começar o curso de padeiro gratuito para quem quiser se formar. Né? A gente está fazendo convênio com essas entidades industriais, mas todo equipamento de cozinha a gente já adquiriu. A Margarete é padeira formada, nós estamos formando mais trabalhadores como padeiros para poderem dar o curso e ensinar quem quiser ganhar o seu pão. Então, o IBEST nos coloca visíveis nesse segmento da indústria que olha para obras que são reais, quer dizer, que tem uma transparência, e nós temos essa transparência. Então, eu peço a vocês, por favor, votem na gente. Você pode votar 3 vezes por dia, e se você seguir o IBEST no Instagram, seu voto vale por 2. Ou seja, vote na gente, por favor. Votem lá, pessoal, na Casa do Consolador, e votem também no like deste vídeo. Deixe seus comentários, suas perguntas aqui embaixo, né? Agradecendo a presença da Mônica. Mônica, muito obrigado por vir aqui mais uma vez. Obrigada, Pava. Tô louco pra te encontrar lá na Agora Casa do Consolador. eu não vejo a hora, viu? Parece que vai ser muito alegre para mim ter você e os nossos amigos que vão vir. Agora eu vou para o hospital dormir com a minha mãe, porque ela não está bem. Está internada desde Pessoal, reze pela vai mãe dar da nossa querida Mônica. Faz sim. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Beijo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.